Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Edmar Lopes e hoje eu ajudo pessoas comuns a saírem do sedentarismo para um corpo muito mais bonito e saudável, sem ficar horas na academia. Então, o que eu faço é isso. E vou te explicar. E hoje a live de hoje vai ser bem bacana, porque é uma live que vai falar: já tenho 30 anos. E agora, né? Criei minha barriguinha e agora, o que eu faço? E muita gente começa a entender que depois dos 30 anos é comum, é normal ter barriga. Não, isso não é comum, eu sempre falo isso. Não é normal você ter barriga. A gente acha que é comum, porque a maioria das pessoas, a gente fala em 65% das pessoas com mais de 30, aquelas pessoas com 35, 40 anos, 65% dessa população, elas estão acima do peso. Então, assim, você começa a olhar de lado e fala assim: caramba, meu tio tá com barriguinha, meu primo tá com barriguinha, meu amigo tá com barriguinha, a minha amiga tá com sobrepeso, o outro meu amigo tá obeso, e você começa a olhar para essa população dessa idade e começa a achar que isso é normal. Não, mas isso não é normal. Eles que estão obesos, né? Eles não são. Estão obesos, estão com sobrepeso, por algum momento ali, por hábitos não tão saudáveis, fizeram com que eles chegassem naquele corpo. Não que é propriamente a idade deles, entendeu? É determinante para que ele tenha aquele corpo. Não, não tem nada a ver com isso. A gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente entender aí que é uma coisa bem bacana. A Rafa tá com 41, né? Nós somos velhinhos aí, ó, os coroas. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente entender o seguinte, que é muito desafiador, primeira coisa, a gente ter um corpo mais saudável a partir dos 30 anos. Realmente isso é verdade. Isso acontece com muita... depois dos 30 anos, digamos que é muito desafiador, mas é muito compensador, compensa muito, né? É muito bom você ter uns 30 e poucos anos, 40 anos e ter um corpo bem legal, e um corpo mais saudável. Mas o que acontece, Ed? Realmente depois dos 30 anos é mais difícil, é mais desafiador? Sem dúvida. Todo mundo sabe que depois dos 30 anos a gente começa... a gente tem ali um pico, né? Eu costumo dizer como se fosse um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele treina bem, ele está naquele pico, ele está no ápice da carreira dele, até seus 30 anos, e depois ele começa a não correr tanto, ele começa, de repente, não ter a mesma performance no jogo. E a nossa vida é um pouquinho isso, como uma carreira de futebol, né, do jogador de futebol. Porque a gente atinge um ápice, ali os 30 anos mais ou menos, e depois dos 30 anos a gente começa a descer uma ladeira. E o que acontece quando a gente começa a descer essa ladeira? O que acontece quando a gente já chega lá em cima e a gente começa a descer, né? 30 e poucos anos. Quando a gente chega nessa fase, a gente começa a perder duas coisas muito importantes. Começa a acelerar a perda de duas coisas muito importantes, que é a perda da massa magra e a perda da massa óssea. Então, ou seja, quando você chegou nos 30 anos, gente, depois assim, ó, muita gente acha que chegar nos 30 anos você vai perder massa magra e massa óssea como se fosse do dia pra noite, né? Tipo assim, eu tô no meu aniversário hoje e a gente vai cantar parabéns, vou completar 30 anos hoje e amanhã vou acordar mais gordo, né? Eu vou acordar com barriga. Não, não é isso que acontece, né? Tipo assim, todo mundo cantou parabéns, fiz 30 anos, soprei o bolinho ali, soprei a vela do bolo e uma hora depois você está com uma barriga daquele tamanho. Não, isso não acontece dessa forma. O que é determinante para você ganhar barriga não é exatamente os 30 anos ou os 35 anos. O que é determinante para você ganhar barriga é seus hábitos até chegar aos 30 anos. Então é uma coisa bem legal que é o seguinte, porque as pessoas mais novas, às vezes, não é o que a gente está vendo hoje, mas talvez de uma forma mais comum, as pessoas mais novas supostamente não teriam que ter barriga, digamos assim, né? Mas quanto mais idade você tem, quanto mais velho você tem, e cada mais velho, se você não tem hábitos saudáveis, você acumula, você tem um maior número de tempo de hábitos irregulares, de hábitos não tão corretos, hábitos não tão saudáveis. Então você acumulou muitas vezes 10, 15, 20 anos de hábitos não tão saudáveis. E aí vem a barriguinha. Então o que acontece? Uma pessoa com 30, 40 anos, normalmente ela está aí com 20 anos. Tem gente que você pergunta para elas e elas falam assim: não, nunca pratiquei atividade física, né? Nunca comi de forma saudável, né? Então, ou seja, ela vem passo a passo e quando chega nessa idade ela fala: caramba, o que aconteceu comigo, né? Começa a se olhar para o espelho e começa a perceber que ali está uma barriguinha, que caiu com sobrepeso. Então normalmente isso acontece nessa fase porque é um acúmulo
de hábitos não saudáveis, beleza? Então é muito importante a gente entender isso. Mas Ed, eu gosto sempre de falar pra galera aqui, falo bastante com meus alunos em relação a isso. Eu gosto de explicar pra você o porquê que isso acontece, mas também gosto de dar uma solução, sempre dar uma solução pra vocês. Então, o segundo passo é a gente entender que a gente não consegue exatamente congelar no tempo, não tem como entrar hoje numa redoma assim, entrar numa bolinha de cristal e não envelhecer mais, não perder massa muscular mais, e não perder mais massa óssea. Esse é um processo natural, mas tem uma coisa que é fundamental a gente fazer. A gente consegue retardar esse processo. Como assim retardar esse processo? A gente consegue reduzir, né? A gente consegue retardar o processo de envelhecimento e consegue retardar o processo de perda de massa magra, que a gente chama. O que é massa magra? É músculo, galera. A gente retarda o processo de perder massa magra, de perder músculo. A gente consegue retardar também o processo de perda de massa óssea, de densidade óssea. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Eu gosto sempre de levar para uma forma bem simples. Eu não estou falando aqui com professores, estou falando com pessoas comuns. Eu adoro falar com pessoas comuns. Então vou tentar levar para vocês uma forma bem simples o que acontece com o nosso corpo e de que forma a gente consegue reduzir, consegue retardar esse processo. Então vamos lá, vem comigo. Imagina que tem duas pessoas. Eu tenho 43 anos, tá? Imagina que tem um cara do meu lado com 43 anos também. E a gente está descendo uma ladeira. Pensa uma ladeira, aquela ladeira brava, assim, que você olha lá embaixo e fala, caramba, e a gente está descendo essa ladeira. Eu e ele, a gente está no mesmo ponto, um ao lado do outro. Eu vou descer, eu faço atividade física 4, 5 vezes por semana, ok? E esse cara, e também me alimento de forma saudável, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. E esse cara do meu lado, que também tem 40 anos, ele não se alimenta bem e não faz atividade física, é uma pessoa sedentária. E a gente começa a descer essa ladeira. 1, 2, 3, e a gente se joga na ladeira e começa a descer. Eu com 43 anos e ele também com 43 anos. Mas presta atenção no que eu vou falar para vocês. A minha velocidade vai ser talvez a 10 km por hora. Eu vou descer essa ladeira bem devagarinho, bem devagarinho. Eu também vou envelhecer, eu também vou perder massa magra, eu também vou perder massa óssea. Mas a minha velocidade vai ser outra. Eu vou descer, mas bem devagarinho. Eu vou retardar esse processo. Enquanto esse meu amigo do meu lado aqui, que também tem 43 anos, que é uma pessoa sedentária, que é uma pessoa que não faz atividade física, né, que também não se alimenta de forma tão saudável, a velocidade dele vai ser outra. O que vai acontecer com esse meu amigo? Eu estou descendo a 10 km por hora, a mesma ladeira, e esse meu amigo aqui está descendo a 50, a 60 km por hora. Então isso que acontece muitas vezes quando você olha para uma pessoa e fala assim, caramba, né? Esse cara já tem 40 anos, nossa, parece que tem 50. O que aconteceu com ele? A ladeira dele, meu amigo, a velocidade que ele está descendo essa ladeira é uma velocidade muito maior do que a maioria das pessoas que estão fazendo atividade física. Isso acontece muito, eu vejo, né, tem muitas mulheres aí com 35, 40 anos dando show nas menininhas de 20, 25 anos. Eu conheço uma porrada de mulheres que tem, aqui no box, aqui na nossa academia, a gente tem dezenas de mulheres que têm 35, 40, 41, 42, 43, 45 anos que estão dando show nas menininhas de 20, 25 anos. Então eu quero falar para vocês que a idade ela é importante sim, mas não é o fator determinante para você ter barriga. Não é aquilo que, chegou a idade, a barriga vai aparecer. Não, não. É os teus hábitos que vão fazer a tua barriga crescer. Então esse é um ponto para vocês entenderem que não importa onde você está, não importa onde você está, se você começar a fazer atividade física hoje, você consegue retardar esse processo, beleza? Não importa se você tem 30 anos, se você tem 35, se você é mulher, se você é homem, se você de repente tem 45, se você tem 50 anos. Se a gente entender esse processo, é importante que a gente entenda que isso vai acontecer com todo mundo, não tem ninguém melhor do que o outro, é um processo natural, mas a gente consegue retardar esse processo. Então eu vou explicar de que forma que a gente consegue, mas o que eu tenho que fazer para retardar? O que eu preciso fazer de fato, né? Mão na massa. Eu gosto de levar sempre para a parte prática aqui. Então, o que eu preciso fazer de verdade? Beleza. Você está falando para mim que eu consigo retardar esse processo. Então, eu vou te explicar o que acontece. Dei meu exemplo aqui, né?
Até porque tem, não sei se a galera que tá aí me conhece, mas dá uma olhada no meu Instagram aí. Hoje eu tô com 43 anos, eu coloquei uma foto todo dia aí que eu tinha 23 anos. Eu comparei as duas fotos, eu com 43 e eu com 23 anos. Eu com 23 e hoje eu com 43 anos. Comparei as duas fotos. O que eu fazia lá atrás? O que eu não fazia lá atrás? Eu não fazia atividade física, entendeu? Eu simplesmente vivia a vida e comia de tudo, não fazia atividade física de forma regular, não fazia atividade física de forma correta, não fazia exercício de forma correta. Isso fazia com que eu não, mesmo com 23 anos, eu não tinha massa magra. Depois eu adotei uma vida mais saudável, atividades físicas mais saudáveis, movimentos mais saudáveis, digamos assim, aqueles movimentos que dão realmente resultado, e meu corpo começou a mudar. E todo mundo consegue fazer isso também, beleza? Deixa eu colocar só um exemplo aqui, e uma coisa que eu vou falar pra vocês, que acredito que muita gente tem essa dúvida também, né? Que muita gente... As pessoas que estão aí desse lado olham aqui pra cá e falam assim, puxa vida, mas o Ed é professor de educação física, ele tem academia, ele é coach, ele treina todos os dias, por isso que ele tem aquele corpo. Ou de repente você olha pra uma pessoa aí no Instagram, olha pra um amigo seu e olha e fala assim, caramba, aquele cara tem aquele corpo, mas por que é ele? Porque ele consegue fazer isso. Porque o biotipo dele ajuda, né? Ou tipo, porque às vezes ele toma bomba. Ou, sei lá, eu sou contra isso, tá, gente? Mas muita gente começa a acreditar que ele só tem aquele corpo porque ele fez uma coisa de errado. Ou então ele teve aquele corpo porque ele é único, né? Porque ele consegue. Então nem sempre é assim. Nem sempre aquela pessoa, por exemplo, meu exemplo, eu gosto sempre de dar o meu exemplo. Eu faço atividade física, mas fim de semana eu tomo minha cerveja. Não minto pra ninguém. Eu simplesmente, isso é qualidade de vida pra mim. É treinar e no fim de semana tomar minha cervejinha com a minha esposa, sair pra comer fora, de repente, né, chutar o balde de vez em quando. Faço isso normalmente, mas quando chega na segunda-feira, eu faço o quê? Eu volto pra minha rotina. E a dificuldade que as pessoas têm é justamente essa. A pessoa quer só chutar o balde, mas a galera tem dificuldade em voltar para aquilo que tem que ser feito. Então o que acontece? É super possível também você ter um corpo legal e você também curtir a tua vida, você aproveitar e ter qualidade de vida. Se qualidade de vida para você é tomar tua cervejinha no fim de semana, para mim isso é fundamental, sentar com meus amigos, conversar, comer um churrasco. Eu não sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou do Mato Grosso do Sul, lá as pessoas têm o hábito de sentar todo mundo junto em volta de uma churrasqueira e comer carne, comer churrasco, beber cerveja. Eu gosto de fazer isso. Mas qual é a diferença entre eu e meus amigos? Eu faço isso fim de semana, mas quando chega na segunda-feira, eu treino. Eu faço o que precisa ser feito. E a grande maioria das pessoas querem fazer o quê? Querem ter só o prazer, né? O prazer de comer, de tomar cerveja, mas as pessoas de repente não querem tentar fazer algo para compensar isso, né? Você só quer... a balança, você tem que colocar a atividade física e tem que colocar aqui tua qualidade de vida. Então se você acha que qualidade de vida é só beber todo dia, comer, o que acontece? A balança começa a subir, você começa a ganhar peso. Mas se você equilibrar, que eu costumo dizer que é o 70-30, né? Quem me conhece fala muito sobre isso, 70% da minha semana eu me alimento bem, eu como comida de verdade, eu faço atividade física, e 30% da minha semana eu tiro ali para comer uma besteirinha, para de repente não fazer atividade física. Então eu consigo controlar essa balança. Então eu consigo ter um equilíbrio e consigo ter um corpo hoje, graças a Deus. Eu gosto do meu corpo do jeito que ele é. É claro que a gente sempre tem uma vontade de ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, mas para minha idade eu estou satisfeito com o meu corpo. Mas eu sei perfeitamente, se eu parar de treinar hoje, mesmo eu parando de treinar hoje, daqui um mês, se eu ficar um mês sem treinar, eu também vou ter barriga, como meus amigos têm barriga. Isso é tão simples quanto isso. Tá? Então vamos lá. Isso é um ponto importante, mas galera, eu entendo perfeitamente porque as pessoas têm essa dificuldade. E aí vem um ponto importante. Então, esse talvez seja o ponto mais importante dessa live. Então, se vocês conseguirem entender o que eu vou falar agora para vocês, é a chave. Se virar essa chave em vocês, você vai conseguir realmente ter resultado fazendo atividade física de forma precisa para perder barriga, para você secar aquela barriguinha, secar aquela pochetinha que você tão sente incomodado. As pessoas se incomodam com isso, de olhar na frente do espelho e às vezes colocar uma camisa, os meninos, e a barriga ficar para fora da camisa. As meninas, quando vão colocar aí um vestido,
né? Vai apertar o vestido lá atrás, o vestido não serve. Vai colocar a calça também não entra. Tá com aquela gordurinha no meio da perna, né? Às vezes tá com bumbum, tá com colote maior, a calça não entra, ela vai lá e pega outra calça e troca, e coloca aquela calça em cima da cama, e de repente que ela vai ver, tem um monte de calça dentro da cama, e toda a roupa que ela tá no guarda-roupa já não serve nela. Então, eu entendo isso perfeitamente, tá? Eu também já passei um pouco por isso também. Então, mas por que isso acontece? Principalmente a partir dos 30 anos. Que a gente tem tem uma crença, né, em relação ao que é atividade física. Então, olha que coisa interessante. Eu analisando um pouquinho o que aconteceu comigo, o que acontece com meus amigos, eu cheguei à seguinte conclusão. E muita gente, de repente, pode ter passado por essa experiência também. Quando você chega nos 30, 35 anos, né, principalmente as meninas, os meninos também nem tanto, mas as meninas principalmente, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a ter mais, a gente começa a se preocupar um pouco mais com a nossa saúde, não é verdade? A gente começa a fazer algum check-up, começa a fazer exames de sangue, a gente começa a ir com mais frequência no médico, a gente começa a ter mais cuidado com colesterol, com diabetes, às vezes com pressão alta, e a gente começa já, puxa vida, eu tenho que me cuidar. E você começa muitas vezes a olhar para a tua família e falar assim, caramba, eu tenho um histórico, meu pai é diabético, a minha mãe é hipertensa, a minha família toda é sedentária, e você começa a ficar preocupado com isso. E o que você faz quando você se preocupa com isso? A primeira coisa que vem na tua cabeça, que é muito comum acontecer isso, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, é que você começa a procurar um médico. E muitas vezes você começa, não, eu preciso fazer uma atividade para melhorar isso. E você começa a fazer o quê? Começa a fazer atividades cardiovasculares. Começa a fazer atividade, principalmente atividade para o coração. Sabe aquela atividade que é corrida, que é correr na esteira, que é fazer bike e tal? Nada de errado com isso, tá? Eu acho bacana pra caramba isso. Mas as pessoas, quando pensam em perder peso, o primeiro ponto que elas fazem, a primeira coisa que ela faz é sair correndo. Não é verdade? Então, tipo assim, o que eu faço para emagrecer? As pessoas querem fazer o quê? Começam a correr, tipo, sei lá, começa a correr 1 km, depois 5 km e acha que a corrida é fundamental para emagrecimento. Gente, mas nem sempre é assim. Então a gente vai abordar esse tema aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Então o que acontece? Quando a gente começa a fazer essa atividade física de forma tão específica que é a corrida, a gente começa a melhorar a nossa condição cardiovascular. Top, beleza, teu coraçãozinho fica realmente mais forte e você consegue ter de uma forma geral, tu consegue ter mais fôlego. Quando você corre, você consegue, meu amigo Wagner aí, chega, seja muito bem-vindo, você consegue realmente ter mais fôlego. Wagner, todo dia eu vi você treinando, pega essa aí também, essa vai servir para você. E muita gente acha que a corrida e a atividade cardiovascular, né, que é a bicicleta, que é pular corda, que esse tipo de atividade física, ela vai te ajudar a emagrecer. De certa forma, sim. Mas quando a gente começa a focar muito nesse tipo de atividade física, a gente começa a negligenciar um outro tipo de treinamento que é fundamental para você perder barriga. Pouca gente sabe, que é o treinamento de força. Ed, agora complicou pra caramba. Sim, se você quer perder barriga, se você quer estar mais seco, se você quer perder aquela gordurinha, aquele colote do lado, se você quer dar uma afinada na tua perna, os meninos querem perder aquela pochete, aquela barriguinha que nunca sai, vocês têm que aprender, vão ter que aprender a fazer treino de força. O que é treino de força, Ed? Você vai ter que aprender a agachar, você vai ter que aprender a fazer levantamento terra, vai ter que procurar um profissional de educação física e fazer esse tipo de atividade. Por quê que é importante você fazer isso? Quando eu faço atividades como agachamento, tá? Quando eu faço atividade com levantamento terra, eu posso fazer isso na máquina, eu prefiro que vocês aprendam a fazer isso com peso livre. Quando você faz isso, o teu corpo, ele libera mais hormônios do crescimento. Lembra lá atrás da live que eu falei pra vocês, quando a gente começa a ganhar, começa a ficar um pouco mais velho, 30, 35, 40, 45 anos, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a desacelerar. Nosso organismo, nosso metabolismo, ele fica mais lento. Então a gente perde massa magra, a gente perde massa óssea, né? A gente perde também, e o nosso metabolismo fica mais lento. Aí que vem a sacada.
Então, olha que loucura isso. Quando eu começo a fazer atividades, por exemplo, agachamento, começo a fazer levantamento de terra, começo a fazer exercícios de força, treinamento de força, não é só agachamento, levantamento de terra, dei só um exemplo para vocês, mas quando eu começo a fazer exercício de força, meu metabolismo ele começa a acelerar, porque eu consigo ganhar mais músculo. Então, alguns movimentos, alguns treinamentos, eles incentivam a fabricação de hormônios do crescimento. Então, a ideia é tão simples quanto isso. Eu preciso fazer atividades, fazer exercícios que promovam essa liberação de hormônios. Que tipo de exercício que libera mais hormônios? Movimentos que a gente consiga trabalhar mais nosso corpo, por exemplo. Mais músculo, não de forma isolada. Por exemplo, quer ver um erro muito grande na academia? Eu falo sempre aqui nas minhas lives. Muitas vezes eu passo na frente da academia e vejo as pessoas fazendo... O cara quer perder barriga, o objetivo dele é perder barriga, ele não aguenta mais olhar para o espelho e ver aquela barriguinha para fora da camisa. As meninas não aguentam mais tentar vestir o vestido e não caber, sabe? Não consegue apertar o vestido, não consegue vestir aquela calça mais. E vai para a academia e faz assim. Vê se não é muito comum. Você vai para academia, chega lá, eu vejo muito isso, gente. A pessoa precisa emagrecer e ela faz assim, ela entra, ela dá 15, 20 minutinhos de corrida na esteira, os meninos vão para lá para a máquina e começa a fazer ali um trabalhinho de bíceps, talvez um desenvolvimento, 3, 4 séries de 15 repetições e vai embora para casa. Às vezes faz um abdominalzinho. As meninas, elas fazem o quê? Basicamente a mesma coisa, ela entra na academia, faz 15, 20 minutos ali de esteira, depois faz ali um trabalho de abdominal e muitas vezes faz um trabalho específico para ganhar glúteo, né? Também que trabalho de 4 apoios, né? Levantando a perna lá para cima, para trabalhar de forma específica o glúteo. Gente, isso não vai te ajudar a perder barriga. Você tem que fazer exercícios, movimentos que promovam a liberação de hormônios do crescimento. Então, quando você trabalha de forma isolada, você trabalha num músculo só. O estímulo que você está dando para o teu corpo, ele não faz teu corpo, ou ele é muito fraquinho, aquele estímulo para estimular teu corpo a fabricar hormônios do crescimento. Então, quando você trabalha movimentos mais específicos, como agachamento ou levantamento de terra, você está promovendo, você está incentivando e falando, teu corpo está assim, ó, tá lá dentro, ele está falando assim, cara, eu estou liberando um monte de hormônios aqui do crescimento. Quando libera os hormônios do crescimento, acontece a mágica. Você começa a ganhar massa muscular, você começa a ganhar músculo. E quando você começa a ganhar músculo, você faz o quê? Você acelera o teu metabolismo. Lembra lá atrás que a gente começa a perder massa magra, a gente consegue perder massa muscular, a gente perde massa óssea e nosso metabolismo fica lento. Então a gente precisa fazer o quê? O segredo é acelerar nosso metabolismo de novo e fazer com que ele trabalhe em alta velocidade. Para eu trabalhar em alta velocidade, eu tenho que fazer o quê? Ganhar massa, ganhar músculo, meu filho. Então as meninas, não se preocupem, né, fazendo esse tipo de atividade. Muita gente tem medo, vou ficar com bração, vou ficar com pernão. Não. Gente, tem que comer muito feijão. Tá? E talvez você vai treinar durante a vida toda e você não vai ter um bração. Porque as pessoas se enganam em relação, principalmente as meninas. Às vezes tem medo de fazer treino de força porque às vezes vai ficar com o bração grandão. O bração grandão não tem nada a ver com a musculatura. O bração grandão é o que vocês estão comendo. Aquela gordura acumulada no braço de vocês é a comidinha ali, o excesso de comida, né, o excesso de calorias. Então o que acontece? O braço grande não tem a ver com trabalho de musculação. O braço grande é a gordurinha acumulada ali. Então, como que eu perco a gordurinha? Como que eu vou fazer para perder aquela gordurinha do meu braço, por exemplo? Não é fazendo trabalho de braço. Tá aí outro grande erro. Muito comum as pessoas mandarem mensagem para mim, Ed, meninas principalmente, falam, Ed, eu tô com meu braço gordinho, meu braço tá gordinho, o que eu faço para perder meu braço? Né? Elas falam realmente isso. O que eu faço para perder meu braço? Gente, não é fazendo um trabalho específico de braço que você vai emagrecer teu braço. Eu falo isso para elas. Você tem que fazer treinos de força que recrute tua musculatura toda do teu corpo para os teus músculos. Vou contar um segredo para vocês. Teus músculos adoram consumir, eliminar gordura. Então, quanto mais você estimular os grandes músculos, mais esses músculos vão precisar se alimentar das gordurinhas. E aonde estão essas gordurinhas? No braço, no bumbum, entre as pernas,
na barriga. Então o teu corpo ele pensa assim, caraca, aonde que tem gordurinha? Eu preciso me alimentar, eu estou com fome, eu acabei de fazer uma atividade física agora que promoveu essa liberação de hormônios e ele quer consumir, ele está morrendo de fome, ele precisa ganhar, ganhar energia de novo para reconstruir essas fibras todas que foram danificadas, digamos assim. Então o que ele faz? Ele começa a procurar gordurinhas no teu corpo. Onde tem mais gordurinha? É no braço, ele vai lá e come. Onde que tem mais no culote? Por que a gente tem mais dificuldade em perder barriga? Daí que tá a sacada. A gente tem mais dificuldade de perder barriga porque é o lugar onde mais acumula, é um dos lugares onde mais acumula gordura. Então quando você chega que tá com barriga, é bem provável que você está com sobrepeso, você está com gordurinha no teu corpo todo. Então quando você começa a emagrecer, por isso que a barriga normalmente é a última a sair. Porque é justamente na barriga aonde tem maior acúmulo de gordura. Então teu corpo vai secando de uma forma geral, não tem como só emagrecer o braço. Não tem como eu apertar um botão aqui no meu cérebro e falar assim, caramba, eu quero só perder braço. Teu corpo não funciona assim. Quando você faz uma atividade física, você perde teu corpo todo. Você perde gordura no teu corpo todo. Mas aonde você tem mais gordurinha é onde vai ser a parte do teu corpo onde você vai ter mais dificuldade em perder barriga. Boa, Ju, ajuda a professora de educação física também tá falando aí. A galera tem esse mito, né, digamos assim, esse mito de achar que fazer abdominal as pessoas vão perder barriga. E, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Quando você faz abdominal, você fortalece, né, essa região abdominal, mas é a gordurinha que está em volta. Você tem que fazer uma atividade. Imagina, o músculo está aqui, a gordurinha está aqui. Então você tem que fazer o quê? O músculo, você vai trabalhar, faz abdominal, ele vai ficar forte, vai ficar durinho, vai ficar rígido. Mas é a gordurinha que está aqui em cima. É fazendo abdominal que eu tiro essa gordurinha de cima? Não, é se alimentando de forma saudável e fazer alguns movimentos que consuma, né, que elimine essa gordurinha que está aqui em cima. Você pode fazer 1000 abdominais todo dia, mas se você não fizer atividade de forma regular e atividade certa, e movimento certo, você não vai conseguir nunca eliminar essa gordurinha que está aqui em cima. Então é o que? A junção de fortalecer o que está embaixo e a junção de você fazer atividades para você eliminar essa gordurinha. Então o que acontece? O músculo cresce, você diminui essa camada de gordura que está em cima e você olha para o músculo e consegue visualizar o músculo. É assim que acontece. Tá bom? Então a gente tem que fazer duas coisas. Na verdade são três. A gente tem que se alimentar de forma correta, a gente tem que fortalecer essa musculatura e tem que fazer treinos que promovam teu corpo a consumir essas gordurinhas que estão em volta do teu músculo. Beleza? Então o que acontece, gente? Eu vejo muita gente, isso vai já encerrando a live aqui, e vai ficar uma dica para vocês, que é o primeiro passo que você tem que fazer. Ed, eu quero perder barriga, o que eu faço? O primeiro passo agora, se você quer começar a perder barriga agora, você tem que parar, confia em mim, vocês têm que parar de ir para academia e ficar correndo na esteira. O primeiro ponto é esse. Tem que parar de ir para academia e ficar movimentos de bíceps, ou as meninas na posição de 4 apoios, fazer só movimento para glúteo. Você vai ter que chegar lá, chamar o professor de educação física, falar, amigão, eu quero perder peso com qualidade, eu quero ganhar massa muscular. Chacoalha ele lá e fala, ó, monta uma série pra mim, me ajuda aí, porque se ele colocar você na esteira para correr 15, 20 minutos, ele já está começando de forma errada. E bem provável que você vai ficar 5, 10 anos lá e não vai perder a tua barriga. Então você esquece esteira, esquece movimentos isolados nesse primeiro momento e trabalha, vai aprender a agachar, vai aprender a fazer levantamento de terra, vai aprender a fazer movimentos mais complexos, movimentos multiarticulares. O que são multiarticulares? São movimentos que mexem o teu corpo todo. Em vez de ficar trabalhando, por exemplo, você tem 15 minutos você tem meia hora para ir para academia. Meia hora você fica trabalhando bíceps, você fica trabalhando peitoral, beleza, até peitoral até vai, porque é um movimento que você até promove alguma liberação de hormônios, porque é um grande músculo. Mas tem dezenas de outros movimentos que você pode fazer em meia horinha e você consegue ter muito resultado. É o que a gente faz aqui. Tem alunos que perderam 5, 10, 15, 20, 35 quilos e nunca correram. Tem alunos que perderam muito peso aqui, é muito comum um aluno perder 10, 15, 20 quilos. E tem muita gente que eu não coloco os alunos para correrem. A gente não tem esteira aqui, a gente não fica fazendo abdominal todos os dias. E basta olhar no Instagram da galera aí, a galera que tem um corpo mais bonito, na minha opinião, mais sequinho, mais definido, é a galera do CrossFit. Aí você me pergunta, mas essa galera não corre?
Não, eu coloco corrida uma vez por semana, às vezes nem coloco no treino deles. Mas como que eles têm esse corpo tão sequinho? Porque eles sabem fazer agachamento, eles sabem fazer levantamento terra, eles conseguem fazer movimentos derivados desses movimentos que eu acabei de falar, que é o agachamento livre, o levantamento terra. Tem outros movimentos que promovem também, mas para isso que tem que procurar, o primeiro passo é parar de correr na esteira, procurar um profissional de educação física que te ajude a fazer a atividade certa, de forma correta. Segundo ponto que a gente tem que ter na cabeça também, galera, já encerrando essa live, isso vai ficar uma dica extraordinária para vocês aí. Eu vejo muita gente na internet, muita gente no Instagram fazendo, por exemplo, pulando para lá e para cá, fazendo atividade de qualquer jeito, e dá a impressão que aquele cara que está daquele lado ali, ele tem aquele corpo porque ele faz aquele tipo de atividade que ele tá mostrando. Aquele cara, aquele blogueiro, que vocês já seguem no Instagram, aquele cara tem aquele corpo ali, não porque ele fica pulando para lá e para cá dentro da casa dele. Ele tem aquele corpo muitas vezes porque esse cara faz crossfit. Olha no Instagram dele, lá nas fotos anteriores, ele faz musculação. Aquele corpo que ele tem não é porque ele fica fazendo aqueles treininhos com peso corporal dentro de casa. Não, porque ele coloca peso. Porque ele vai para academia, vai para o crossfit, mas ele mostra para as pessoas os treinos em casa. Então, gente, treino em casa você vai ter resultado até a página 5 só. Depois da página 5 você não consegue ter mais resultado em casa. Você vai dar uma estagnada. Ed, nunca treinei na minha vida, quero começar a treinar. Se eu treinar em casa só com peso corporal vou ter resultado? Sim, até a página 5 só. Até você, teu corpo já vai ser um estímulo para você. Então quando você começa a treinar só com peso corporal, você começa a ter resultado no começo. Aí você vai treinando com peso corporal, já é bem desafiador para você, e esse estímulo vai fazer você perder peso. Mas imagina que chegou lá na frente, na página 5, só os movimentos com peso corporal não são suficientes para você promover mais estímulos novos. Você tem que fazer o quê? Você tem que aprender coisas novas ou colocar uma sobrecarga, colocar um peso, um pezinho. E de forma que esse peso vem? Você pode comprar, pezinhos, esse pezinho de academia para treinar em casa, se caso você treina em casa. Você pode colocar pezinhos na mochila. Outro dia eu dei bastante dicas sobre isso. Então é isso, galera. 2 pontos importantes. Queria que vocês levassem isso para vocês começarem a ter mais resultado treinando em casa, treinando na praia, treinando aonde vocês treinam. Então, para de ficar correndo para ir para cá, para de ficar pulando para ir para cá, que você vai só machucar teu joelho, tá? Faz movimentos, levantamento terra, agachamento, procura um profissional que te ensine a agachar de forma correta, que te ensine a fazer um levantamento terra, que te ensine a fazer derivados desses movimentos, porque a partir desse momento você vai ter muito mais resultado, beleza? Tamo junto, um abraço. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui, vai ser um prazer estar aqui ajudando vocês. Ed, não entendi nada que você falou. Ed, eu quero tua ajuda, eu quero te ajudar. Hoje no presencial eu não tenho mais horário para estar ajudando as pessoas, mas eu posso estar ajudando aqui, me manda perguntas. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer para você treinar na sua casa, treinar na sua academia, treinar na praia, onde você quiser. Você consegue ter resultado, basta você querer. Beleza? Então o primeiro passo é o seu, 50% é da responsabilidade, 50% é da minha responsabilidade. Se a gente somar essas duas coisas, a gente vai ter resultado com certeza, beleza? Então tamo junto, um abraço e a gente se vê na próxima live. Valeu!